dois homens, eu e mais dois. A gente não conseguia contê-la completamente, né? Aí ela fica rolando no chão, fica virando os olhos, fica chorando, né? A gente fica preocupado. Imagina essa cena. Um pátio de uma escola no interior do Ceará. Uma adolescente magra, de apenas 14 anos, no chão de terra batida. Ela não sofre nenhuma condição prévia, mas nesse exato segundo, são necessários 6 homens adultos para conseguir segurar os braços dela. Ela não está tendo uma simples convulsão. Ela precisa ser amarrada na caçamba de uma caminhonete como uma fera indomável para ser levada à emergência. O que transformou esta estudante comum em uma força de natureza incontrolável, uma possessão demoníaca. E o pior, vários outros alunos começaram a agir de forma igual. O laudo da emergência do Hospital de Canindé foi assinado pelo Dr. Pedro Thiago. O documento é clínico e vazio. 25 meninas deram entrada no mesmo dia, exibindo força extrema, olhos revirados e vozes masculinizadas. O exame toxicológico, limpo. Sinais de envenenamento ou substâncias ilícitas, 0. Assim se olhou para os corpos daquelas adolescentes e disse que não havia nada de errado. Mas nós aqui sabemos que laudos médicos não mostram tudo, principalmente se for algo sobrenatural. E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. Hoje não vamos falar de lendas da internet ou vídeos de compilados de fantasmas. O caso de hoje aconteceu praticamente no quintal aqui da minha casa, no Ceará, a 220 quilômetros daqui de Fortaleza, no Sertão Central. A imprensa tentou de toda forma meio que empurrar aquilo para debaixo do tapete, falando que isso aí não passa de um ataque de nervos, uma histeria coletiva, mas será? Mas quando o esquadrão NABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é acionado para investigar o local, nós sabemos que a marmota é muito mais bizarra do que se pensa. Mas vamos analisar esse caso a fundo aqui, no mistério perturbador da possessão na escola de Itatira. Para entender tudo o que aconteceu ali, nós precisamos voltar no tempo. Exatamente um ano antes da escola Eduardo Barbosa virar uma zona de exclusão médica. 273 ocorrências estranhas foram documentadas. Luzes silenciosas de coloração azul, vermelha e amarelada começaram a descer sobre a zona rural. E não era só um avistamento distante. O agricultor Luiz Denis Menezes sofreu ferimentos físicos enquanto tentava fugir de um desses objetos. José Wilson relatou que a bateria de sua moto foi totalmente esvaziada quando a luz bizarra se aproximou. A jovem Amanda Silva chegou a registrar fotografias do fenômeno. O pânico foi tão visceral que a ABIN enviou um inspetor oficial para a Delegacia Regional de Canindé. Lembrando que isso foi tudo antes do assunto bizarro lá da escola. Luzes fortes, estranhas, aparecem até durante o dia. Ninguém consegue explicar. Precavidas, algumas pessoas deixaram de sair à noite. Isso mesmo nos comentários dos vídeos que falam sobre o assunto, muitos relatos de que realmente essas bolas de fogo estavam aparecendo direto ali naquela região durante a época antes de acontecer esse fenômeno na escola. É uma luzona forte, já vi 2 vezes, ó. Você tá arrepiado? Tô todo arrepiado. E a população de Itatira parou de sair de casa à noite. O medo virou o clima local. A umidade do ar era substituída por tensão pura. E é aqui que a nossa investigação muda de eixo. Porque quando as coisas pararam no céu, as coisas entraram em colapso na escola. Quantas crianças a senhora presenciou desmaiando aqui na escola? No dia mesmo que aconteceu, foram 23 crianças. Apenas alguns meses depois que os eventos no céu, os eventos ufológicos pararam em maio de 2010, os primeiros sintomas começaram. Uma aluna não identificada reportou pernas completamente dormentes, dores agudas na região torácica e a sensação como se estivesse sufocando pelo nariz, acabando ficando inconsciente. A direção da escola tratou aquilo como um estresse isolado, um erro total.
Ana Célia ainda está se recuperando do transe que sofreu ontem. Eu estava lá com uma colega minha, aí a gente saiu, quando ela tocou em mim, eu não me lembro mais de nada. No dia 2 de junho de 2010, aquilo explodiu. 33 estudantes, sendo 32 meninas e um menino. As jovens Andréia Alves, de 16 anos, Marley Alves, de 14 e Francisca Diana, de 18, foram algumas das vítimas documentadas. Maltrata você falar nesse assunto? Maltrato. Porque eu não sei o que foi que aconteceu depois. A anomalia começava como calafrios que não faziam sentido com o calor do sertão e evoluía para espasmos musculares e então a perda total da consciência. Quando elas acordavam, já não eram elas ali. Olha, eu que analiso bastante áudio e tudo mais, eu digo pra vocês, o jeito que elas falam, gritam e gemem ali, não lembram uma possessão real demoníaca? Nesses vídeos que você tem da escola, dessas possessões, é algo realmente perturbador. Aquelas crianças franzinas arremessavam socorristas adultos no chão. Em um dos incidentes, uma jovem tentou desistir de tudo, desistir da vida. Imagina aí você sendo professor, dando aula, no meio do sertão, aquele sol escaldante e do nada, a primeira fila de alunos que você tá lá cai em convulsão, como se estivessem todos possuídos, falando grosso, e quando alguém tenta segurar, elas jogam as pessoas para... Nossa, parece muito série de filme de Hollywood. É papo de pedir demissão, e é o que aconteceu aqui com vários professores. Todos os funcionários aqui do colégio estão preocupados. Este porteiro aqui não é diferente. A gente fica aqui, aí com um pouco mais uma cai naquela sala aqui, lá vem outra com outra nos braços, eu pego uma cadeira, carrego pra uma, levo pra outra. Eu fui segurar uma nessa porta bem aqui, ela me subiu, derrubou com a força medonha, a bicha é bem maguinha. A diretora Eliane Dias, que testemunhou tudo aquilo, suspendeu as aulas. E o desespero da comunidade levou à organização de uma missa na própria escola para limpar o ambiente. Mas aquilo ali foi uma péssima ideia. Durante os cânticos religiosos, 25 pessoas colapsaram simultaneamente. A aluna Graziela da Silva foi uma das que entraram em transe profundo. Eles tentaram usar a fé, mas aquilo foi o gatilho como se fosse uma pólvora no meio de toda aquela situação. Foi então que o caso atingiu o clímax. No dia 14 de junho às 17 horas, as aulas do turno da noite tentam retornar e um menino de 14 anos sofre um ataque. O segurança e mais 5 homens tentam imobilizar o garoto magro, tentando amarrar ele à carroceria de um veículo para tentar evitar que ele se ferisse ou ferisse alguém. E no hospital de Canindé, o Dr. Pedro Thiago recebia um cenário de guerra, 25 meninas ingressando na emergência de uma vez. Mas os monitores cardíacos, exames de sangue e laudos não mostravam nenhum vírus, não mostravam nada. Chegaram aqui com um quadro de histeria, basicamente, gritando, se debatendo, exibindo até um certo grau de agressividade. A comunidade espírita apontou para uma inteligência extracorpórea buscando contato. Os moradores culparam um jovem que havia perdido a vida ali há 7 anos atrás. Ele é moreno, alto, a calça dele é azul. Ele fala com a gente. O homem que ela se refere é um ex-morador do bairro que morreu afogado nesta lagoa. Um rapaz não tá nem com um mês ainda não. Mas será que era o fantasma dele que estava aterrorizando a escola? O padre e parapsicólogo Hélio Corrêa foi no local e sabe o que a igreja concluiu? Que aquilo não era nada de demônio, muito menos possessão. Ele explicou que ali seriam técnicas de hipnose clínica e pronto-socorro psicológico, tirando o místico da jogada. Mas será?
Então isso contagia as demais garotas. Então o que se passou com essas 7 jovens que eu estive acompanhando pessoalmente foi nada mais, nada menos do que fenômeno emocional. Anos mais tarde, o presidente do Conselho Regional de Psicologia, Niviamara Sidrak, ao lado de psiquiatras da UFC, emitiram um laudo: doença psicogênica de massa, o famoso contágio histeriforme. E se você pega um ambiente isolado, adiciona superlotação escolar, um calor insuportável, injeta o pânico absoluto dos OVNIs que estavam aparecendo ali, e aquele estresse ambiental se acumula nas adolescentes como uma panela de pressão. E quando a primeira menina sofre um colapso, os outros seguem junto como dominós caindo. Mas essa resposta está plausível para vocês? Aquilo não foi o suficiente para tirar o trauma dos moradores, pois até hoje a população local olha para a escola com desconfiança. As luzes no céu pararam, os gritos e as situações macabras na escola também, mas o mistério não foi totalmente resolvido e a resposta psiquiátrica não foi suficiente para a população. Esse lugar de Itatira ficou marcado por um caso bizarro acometido a várias pessoas, que, na minha humilde opinião, não foi solucionado não. Nesse mesmo lugar tem o caso do Janiel, um caso perturbador de um ataque de OVNI, que se você tiver interesse, a gente traz aqui para o canal. Então, o que aconteceu na escola de Itatira? O que você acha que realmente teve lá naquele ano? Seria fruto dos OVNIs? Realmente histeria coletiva ou possessão? O Brasil possui casos perturbadores, como esse que vai aparecer para você aí na imagem. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ficou até o final porque você gostou, muito obrigado por acompanhar o canal e te espero no nosso próximo vídeo.